tem clima para uma continuidade? Se tudo realmente aconteceu, aí é impossível. Ou se não foi desse jeito, daquele, o que vocês avaliam de toda essa história aí do Dudu? Eu penso que uma história que começou meio que errada com todos aqueles capítulos do ano passado. O Cruzeiro ganhou a chance de não fazer a negociação e mesmo assim, por insistência aí talvez do Alexandre Matos, o Dudu veio para cá com um status que o tempo mostrou que ele não deveria ter vindo, né? A gente lotou o Mineirão para a apresentação do Gabigol e o Dudu ainda teve uma espécie de tempo, espaço ali para ele, junto com o Gabigol, como uma contratação referência para essa temporada, veio para ser um dos líderes do elenco, veio para ser uma das referências técnicas do clube, e é uma grande decepção, né? Eu acho que a gente fica muito chateado com tudo isso, porque todo mundo, quando ele veio, né, depois de tudo o que aconteceu ano passado, a gente voltou a dar um voto de confiança para ele, e ele quebrou essa nossa confiança, né? O Cruzeiro começa a se reerguer coletivamente e em detrimento de ficar no banco de reservas, de não ter sua oportunidade, o Dudu pensa de uma forma muito mais egoísta do que o bem coletivo do clube. Porque ele não está jogando, porque ele não está tendo seus minutos, ele prefere tumultuar, prefere tomar essas atitudes do que aceitar que um companheiro está melhor, do que o Cruzeiro coletivamente está melhor. É bastante frustrante, bastante decepcionante. Eu acho que é um caminho meio que sem volta. Não faz sentido o Cruzeiro, se ele já tem que pagar todo o valor em tantos anos de contrato, liberar o Dudu agora, fazendo um pagamento de rescisão e dando a condição para ele ir para outro time. Aí ele vai receber o dinheiro da rescisão, mais o dinheiro de salário, mais ir jogar em outro lugar, que seria tudo que ele queria. Qual que é o recado que passaria para os outros jogadores? Ah, não, beleza, faz uma birra aí, dá seus problemas aí, que a gente acerta a sua rescisão aqui, você ganha seu dinheiro e você vai para outro lugar. Né? Então, Bernardo, para mim, pode falar, e Rafa. o que o Pedro falou foi exatamente o contrário disso. Né? Falou que não ia aceitar, tem a declaração dele, que não ia aceitar esse tipo de comportamento. Pois é, então assim, o Cruzeiro tem que aproveitar, já que isso aconteceu, tem que tornar o caso um caso exemplar de punição, de conduta dentro do clube, né? Deixa treinando separado. No momento o Dudu não vai querer ficar treinando separado 3 anos de contrato, então ele vai querer abrir mão, às vezes, de algum valor para poder ir para outro time. O Cruzeiro vai usar Sei ele como não, moeda hein? de troca. Sei não. Mas assim. Então, Aí acaba a carreira, Valu. Aí encerrar a carreira? Então, Tá beleza. preocupado? Vocês acham que ele tá preocupado? Não, Enfim. quer parar? Então a decisão quer parar? É para encerrar a carreira? Aí, se for isso, tá certíssimo. Deixa treinando separado até acontecer alguma situação. O Cruzeiro não tem vantagem nenhuma pagar o contrato dele para ele poder sair só porque ele quer sair. Não faz sentido, né? Isso agora. É um movimento que só o Dudu ganharia com esse movimento. Então, aproveitar que o Dudu tem seu status, o Dudu, ele vinha de bons jogos, o Dudu, a gente chegou a debater aqui na Samuca TV que talvez os principais reforços, ou do trio ali, Matheus Pereira, Gabigol e Dudu, ele fosse o jogador que mais tivesse rendido ali no Campeonato Mineiro. Só que a partir do momento que o destaque individual dele não sobressaía o suficiente para o Cruzeiro vencer as partidas, ele individualmente não sobressai o coletivo do Cruzeiro sem ele, não faz sentido você colocar o Dudu por colocar. Faz mais sentido você ter o Wanderson, faz mais sentido você ter o Christian, que estão se matando, né, na marcação, estão se matando ali coletivamente. Então, passa um recado para os outros jogadores que, acima de tudo, está o Cruzeiro. Acima de qualquer jogador, acima de qualquer status que você tem no elenco, está o Cruzeiro coletivamente. E quem está aqui tem que entender isso, tem que querer estar aqui, tem que priorizar no coletivo. Nenhum jogador gosta de ficar no banco, gente, mas tomar esse tipo de atitudes que o Dudu tomou, pensando muito mais em prol dele do que do bem coletivo do clube, isso para mim é inadmissível e eu não consigo, né, depois de uma segunda quebra de confiança, porque já teve lá no ano passado na primeira negociação, eu como torcedor, o Bernardo, não admitiria uma reconciliação para o Dudu voltar a jogar no Cruzeiro. Eu não tenho essa confiança. Já tem cerca de... Vai lá, Caio. Pode falar, Rafa. Não, eu ia falar que na época eu não estava aqui nessa Samuca TV, mas também falei muito, né, dessa situação do Dudu lá no Mundo Azul, e quando ele chegou, uma das 3 coisas eu falei, né? Eu falei que por mim, por 3 motivos, eu não traria o Dudu para o Cruzeiro, né? Acho que a falta de respeito à comemoração em 2019, a pataquada no meio do ano passado e a própria dúvida técnica, né? Se ele seria capaz de retomar, voltando de lesão, se ele seria capaz de retomar pelo menos parte do que já foi um dia como jogador. Então, a questão técnica cheguei a falar aqui, né? Mas as outras duas não, porque foi num momento
anterior, ainda não estava aqui participando da Samuca TV. E tem um ditado, e eu sigo ele muito na vida, e acho que serve para todo mundo, que é o seguinte: o que começa errado não termina certo, né? Acho que ninguém pode achar que aquilo que aconteceu com o Dudu no meio do ano passado foi um começo certo, né? Então, o que começa errado não termina certo. Isso aí é uma coisa que quase sempre bate, quase sempre acontece. Por outro lado, né, tem por outro lado, tem uma música que fala assim que cabeça fria bota as coisas no lugar, não tem uma música forró, sertanejo, cabeça fria, bota as coisas no lugar. É Zé que canta. Não sei, eu sei que a música, o pessoal do chat vai saber qual que é essa aí, né? Cabeça fria, bota as coisas no lugar. Pessoal que gosta aí do modão vai saber essa aí. Então, o que acontece? O Dudu não vai sair até a janela que está chegando aí do meio, né? A próxima, né? Então, até lá, cabeça fria. Ele não vai ficar também em casa, logicamente, né? O Cruzeiro vai colocar ele para treinar e aí pode ter conversa, pode ter qualquer tipo de conversa, de acerto, de alguém tentar pedir desculpas ou tentar mudar a postura, né? Acho que muita coisa pode acontecer nesse tempo que vai ter até a saída do Dudu. Porque essa saída precoce não vai ocorrer, gente. O Cruzeiro não vai liberar o cara para... O Cruzeiro não vai liberar. Isso aí é muito óbvio, né? O Cruzeiro não vai liberar ele uma janela para se algum time quiser pagar uma parte do salário, para se algum time quiser contratá-lo, ou qualquer coisa desse tipo, né? Então, nesse período aí que nós vamos ter de 2 meses, dá 2 meses até a janela, cara? Dá uns 2 meses, né? Até junho. Tem maio todo aí ainda. Tem a janela de julho, maio, né? Que é a principal. É de julho a 2 de setembro. Isso. Pois é, então mais junho, nesses 2 meses aí, tudo pode acontecer. O Dudu já tem cerca de 1 ano que ele é um problema para o Cruzeiro, né? Eu acho que a partir do momento que o Cruzeiro anunciou ele e por decisão do próprio Dudu as coisas não aconteceram, uma decisão inclusive muito contestável, em que o Dudu olhou mais para o lado dele do que pelo próprio Cruzeiro, ele já criou um problema ali, né? Então já vem de algum tempo que o Dudu está construindo essa relação sem respeito pelo Cruzeiro. E aí ele acaba, depois de alguns meses, chegando em condições melhores para o clube, como o Bernardo até falou, como uma incógnita, e mesmo não merecendo, foi muito bem recebido pelo torcedor do Cruzeiro, né? Se tinha até alguma dúvida de como seria a reação do torcedor lá naquela apresentação dos principais reforços no Mineirão. E o torcedor abraçou muito o Dudu. Ele, com esse histórico de uma comemoração, no mínimo, exagerada de um rebaixamento do Cruzeiro, e a gente precisa pontuar isso porque foi um cara formado pelo Cruzeiro, né? Ele deve a carreira dele ao Cruzeiro, e aí, antes disso, antes da chegada dele, ainda teve todo o imbróglio no meio do ano passado. Dudu, de fato, faz bons jogos, é um cara que tecnicamente a gente não contesta, né? Não dá para contestar aquilo que é óbvio, porque o Dudu, por mais que não venha mais a render em alto nível, ainda é um cara que tem a capacidade de fazer bons jogos, mas sem comprometimento, sem postura, fica difícil. E aí, para piorar, o Dudu acaba, de alguma forma, fritando, ou tendo uma tentativa de fritar o treinador aos microfones, né? Mostrando claramente que não queria se submeter à autoridade, e aí, claro, para ele também tá afastado nessa situação, é porque no dia a dia ele não estava se comprometendo. Então, já tem um bom tempo que o Dudu está construindo uma relação completamente desrespeitosa para com o Cruzeiro, e quando eu falo de Cruzeiro, eu falo de tudo que envolve a instituição, né? Do treinador, dos seus companheiros de clube, da diretoria, do Pedro Lourenço, dos torcedores. E aí, por todo esse combo, para mim, não tem como ter volta na questão do Dudu. Fica aí a extrema dificuldade para o departamento de futebol, que se esforçou tanto para trazer o Dudu, para resolver essa situação sem o Cruzeiro ser prejudicado, né? Mas eu, sinceramente, não consigo ver um retorno do Dudu aos gramados com a camisa do Cruzeiro. Acho que isso até mesmo para o grupo de jogadores, porque querendo ou não, quando o Dudu dá aquele tipo de fala, como que fica o Wanderson na história?
poxa, o Wanderson se dedicou, lutou e justamente tomou aquela posição. É claro que para o próprio Wanderson, e aí eu estou tentando ser o mais específico possível, porque o Dudu perdeu a posição para o Wanderson, para o próprio companheiro dele não soa legal. Ele se sente mal com isso. Então é todo um contexto que, para mim, não tem volta. Acho que o melhor para todo mundo é o Dudu distante do Cruzeiro. Ô Caio, imagina um cenário que tá sem comando e o Dudu volta a ser titular por causa desse comportamento dele. Qual que era o recado que seria passado para o restante do elenco sobre isso? Seria saudável para a competitividade do elenco? Seria saudável para o Cruzeiro a médio e longo prazo? A atitude do Dudu, gente, nem se fosse o Fábio lá em 2018 pedindo para o Mano Menezes sair, ter essa atitude, o Fábio, o ídolo, multicampeão aqui no Cruzeiro, 15 anos de casa, a gente não ia tolerar. Imagina um jogador que vem se respeitando a gente, mesmo sendo um jogador formado aqui, o que mais assusta, né? Imagina um jogador que não tem história aqui como profissional, um jogador que chegou aqui que tem 4 meses, um jogador que não tem nem 20 jogos como titular esse ano e não foi decisivo esse ano, tomando esse tipo de atitude, né? Para mim é sem volta também. E eu espero que dessa vez, mano. Não, eu espero que dessa vez o Samuca apurou muito bem aí, mas que de fato falhe a versão dele, né? Porque a gente tá falando aqui, mas quando eu me lembro muito bem, né? Quando da apresentação do Dudu, o Samuel conseguiu e ele também se dispôs a vir aqui dar uma palavra na Samuca TV, que foi muito importante. Né? No dia que ele foi anunciado pelo Pedro Lourenço lá na rádio, e ele aparece aqui para trazer algumas palavras para o torcedor, e foi muito bem recebido, né? Naquele dia ele promete que na coletiva ele ia explicar o que aconteceu no meio do ano passado, né? Aí não explicou. Agora tá falando que vai falar a versão dele, que eu até quero muito ouvir, porque eu acho muito estranho simplesmente o jogador chegar, pô, tira esse treinador, eu quero a saída do treinador. Né? Não deve ter sido bem desse jeito. Né? O Dudu não é doido, ele não fez isso. Né? Não é desse jeito que a coisa deve ter sido. Então, até é muito importante ouvir a versão dele para ver o que é, mas que dessa vez ele fale, né? Eu só estou interessado na versão do Dudu jornalisticamente falando, tá? Feito torcedor do Cruzeiro, com sinceridade, tenho zero interesse. Jornalisticamente falando, acho importante, mas a gente já viu, né? A versão dele geralmente é tardia, né? Vamos lembrar no meio do ano passado também, quando aconteceu, a Leila falou, o Matos falou, o Cruzeiro se posicionou com nota. Depois que foram dadas 2 voltas ao mundo, aí que ele foi falar, né? Então, esse momento, né? Acho que fica difícil, né? São muitas apurações de gente muito séria que trabalha cobrindo o Cruzeiro, o caso do Samuel e outros profissionais. Está neste momento tentando, para mim, bolar uma estratégia de defesa contra o indefensável, né? A verdade é que o Dudu, que voltou ao Cruzeiro aos 33 anos, é mais menino do que o Dudu que saiu com 19. Essa é a impressão que eu fico. Né? Um cara que chegou falando que uma das primeiras aspas dele, gostaria de construir uma história no Cruzeiro. Você gostaria, mas você mesmo tirou qualquer possibilidade. Eu acho que desrespeitou várias partes, mas a parte principal para mim, eu digo, né? Eu não importo ser xingado na rua, no trânsito, no trabalho, no chat do YouTube, no direct do Instagram, no Twitter. Mas quando ofende o Cruzeiro, me machuca assim, me deixa chateado de uma forma única, tá? E acho que o Dudu, mais do que abusou dessa instituição que fez tanto por ele, né? Se ele construiu a carreira que ele construiu, foi porque o Cruzeiro lá atrás ajudou não só a conter o atleta, mas como a pessoa também. O Dudu, muita gente que trabalhou sabe, o Genta, se tivesse aqui, poderia falar muito a respeito. O Dudu virou o que virou jogador, tenho certeza que o Samuel tem noção disso também, mas ele virou profissional porque teve muita gente dentro do Cruzeiro para segurar a onda dele como ser humano. Né? Então eu acho que o mínimo que ele poderia fazer é aquilo que ele disse quando ele adentrou a porta da Toca da Raposa 2 na sua apresentação. Eu estou vindo aqui para ajudar, eu estou vindo aqui para contribuir. Eu acho que seria muito maduro e com o perfil de vencedor que ele foi jogando pelo Palmeiras, ter a maturidade de entender que ele não é o Dudu de 2015, chegando no Palmeiras, o Palmeiras dando um chapéu no Corinthians, no São Paulo, não. Ele é um Dudu 10 anos mais velho, que
está voltando para sua casa, que não vai ter condição de jogar sempre, que já trabalhou com vários técnicos ao longo desse tempo e sabe que cada um tem o seu perfil e tem que respeitar as decisões. Então, meu amigo, assim, se essa altura do campeonato, 33 anos, né? Ele saiu do Cruzeiro, ele tinha 19, ele não foi capaz de entender, só que quem o trouxe também tem que ser responsável por isso, né? Na figura do Alexandre Matos. E que o conhece muito bem, afinal de contas, foi quem o levou para 2015. Isso não significa que os atos do Dudu são responsabilidade do Matos. Mas quando acontece tudo o que aconteceu, principalmente o distrato feito no ano passado, era para, de alguma forma, ter sido amarrado um contrato de uma outra forma, né? Que não tivesse multa rescisória de 60 milhões, com outros valores, porque não é difícil, eu não gosto dessa questão salarial, mas tem uma conta que é possível você fazer através da rescisão e chegar próximo ao valor que recebe, né? O que foi dito à época era que, de uma forma geral, foi divulgado isso, que seriam outros valores, numa condição melhor. No final das contas, a gente está vendo que a condição não foi tão melhor assim, o tempo de contrato extenso. Então, eu não vejo nenhum horizonte para o Dudu hoje seguir no Cruzeiro. É um cara que já provou, não quer o bem do Cruzeiro, não quer vencer com esse elenco e acho que nem cabe a comparação com o Farias. Eu vi muita gente falando do Farias, o Tecla fica treinando lá em separado na Toca da Raposa 1, mas em outubro ele volta contra o Atlético Goianiense e o Cruzeiro vence na Arena do Jacaré e ele ajuda, tá? Ele faz gol, ele termina jogando como lateral e ele faz o gol da vitória contra o Internacional. Eu acho que ele tem um nível de profissionalismo que o Dudu nunca vai alcançar na vida. São quase 5 mil pessoas. E o que acontece nessa história toda do Dudu, vocês falaram muito bem, né? O Dudu, ele estava há mais de um ano sem jogar. Ele foi escanteado no Palmeiras, né? E o Cruzeiro, depois de tudo que aconteceu, dá uma chance. O torcedor abraça em sua maioria. Eu sei que tem muita gente aí que não aprovou em momento algum e tá tudo certo. Mas o Dudu começa a fazer bons jogos. Ele fez alguns bons jogos. Até o jogo ali do Mushuki Runa, né? A gente falou, poxa, a única coisa que teve foi o Dudu arrumar um pênalti, né? Numa jogada individual. Então, e chegou num momento, nesses primeiros jogos aí desse novo time do Jardim, que muita gente estava. O Dudu, eu não. Pô, a gente aqui mesmo, quando foi escalar ali, o que você mudaria depois do jogo do São Paulo para o Bahia? Muitos falaram, eu acho que tem espaço para o Dudu no lugar do Wanderson. Então, estava ali o torcedor do Cruzeiro, num primeiro momento, ou alguns, né, pensando, acho que o Dudu não era para ter perdido a condição ainda de titular. Então, o torcedor estava acreditando no Dudu por vários momentos, né? E eu acho que faltou aí, eu acho, Valor, eu concordo contigo, mas é importante ter o lado dele, se é a verdade ou não é, mas de ter o lado dele, né? Mas vamos colocar o desempenho do Dudu nos jogos, desde que ele perdeu a posição, foi muito, muito ruim, né? Foi abaixo de qualquer. Contra o São Paulo ele entrou, nem viu o Dudu pegando na bola. Contra o Bahia, ele entrou, tudo que ele tentou, ele errou. Contra o Red Bull Bragantino, da mesma forma, nem viu o Dudu pegando na bola. E quando ele foi titular com o Palestino, a atuação dele foi péssima, foi muito ruim. Então, o que o Dudu tinha que ter feito? Aceitado, mostrado em campo que ele podia ser uma opção. E eu até acho que o Dudu, ele tendo ali uma condição legal, ele ia ser titular em um jogo, ia entrar em outros jogos. Pô, o Dudu, faltou ao Dudu, o Dudu já fez 33 anos, né? Já, ele faz aniversário em janeiro. Ele conseguiu um baita contrato para esse momento, né, de saída do Palmeiras para vir para cá, um clube que ele foi formado, que o torcedor estava abraçando, mudou, trouxe a família e tudo. Poxa, ele não podia aceitar ficar no banco. Ele entrou em todos os jogos, né?
desde que ele perdeu a condição? Entrou. Entrou contra o São Paulo, contra o Bahia, contra o Red Bull Bragantino e foi titular com o Palestino. Perfeito. Então, o Leonardo Jardim, ele estava dando chances para o Dudu, né? Era ele mostrar. O Dudu, faltou ao Dudu pensar o seguinte, independentemente disso que saiu se não aconteceu nada disso, mas o desempenho dele e a entrevista, eu acho que já são coisas que não davam para acontecer, né? Então não, eu vou ficar aqui, eu vou ser uma liderança positiva, né? Claro, se perguntar ao Gabigol, você está feliz de estar na reserva? Ele não está. Mas qual é o comportamento que ele tem? Então é diferente, né? Então era Eu ia falar ele exatamente ficar isso, na Samuel. reserva. A comparação com o Gabigol, ela é muito evidente. A comparação do comportamento que um está tendo com o que o outro estava tendo. E eu acho que o maior disso, Rafa, é o Lucas Silva. Quantas vezes o Lucas já foi criticado por nós, aqui pelo menos na Samuca TV, sempre com respeito, né? Criticado em várias vezes, foi colocado para ser aí uma opção em várias vezes, em vários momentos, e aí voltava para o time, aí ia bem, aí perdia a posição de novo. Ou às vezes não ia bem também, e foi tirado do time e com razão, mas nunca deu um pio. E continuou trabalhando, e agora voltou a ser uma peça útil para o Cruzeiro. E bem útil. E confesso que está me surpreendendo, e isso é um ponto que a gente tem que reconhecer, né? O Lucas Silva, ele está com um nível de atuação que eu considero que eu não esperava. Nem considerava o Lucas Silva estar no elenco esse ano. E ele tá, cara, mais do que uma liderança, ele não tá ali só para ser uma liderança positiva, não. Ele tá jogando bem, tá desempenhando. Então faltou isso pro Dudu, e aí eu acho que é uma coisa que tinha que partir dele, do staff, de tudo. Não sei, né, até que ponto eles tentaram conversar. Eu sei que internamente muitas pessoas tentaram conversar com o Dudu para, poxa, vai ser reserva hoje, mas daqui a pouco vai jogar. Quando jogar, entra e arrebenta. Então, se você tem 30 minutos, entre ali nos 30 minutos e destrua. E faça tudo que tem que ser feito. Se tiver 15, faça tudo que tem que ser feito naquele tempo. E acho que esse foi o grande vacilo. E agora, os responsáveis que resolvam, né? Porque essa conta aí, ela não pode ficar exclusivamente para o Cruzeiro. Né? Só um detalhe para complementar, quem estava lá no Mineirão no jogo contra o Bahia viu. A torcida do Cruzeiro gritou o nome do Dudu, não gritou do Gabi para poder entrar no segundo tempo. A torcida se incomodou mais com o Dudu na reserva do que com o Gabigol na reserva. Claro, muito por conta do Cajós ter feito os gols. O Wanderson daqui a pouco está suspenso também. Aí o Wanderson tem feito muita falta para ajudar na marcação aqui. Ele ia ter a oportunidade de ser titular muito em breve. Pois é. Exatamente. E assim, o Rafa, é a posição que você mais troca ali junto com o volante no time, né? Porque são os caras que mais correm, são os caras que não aguentam jogar muitos jogos seguidos, são os caras que têm que mais se dedicar no jogo. Provavelmente, se você vai ter uma mexida ali no segundo tempo, você vai mexer nos atacantes, né? Você não vai mexer em zagueiro, você não vai mexer muito em lateral, você vai mexer em atacante. Então, assim, inevitavelmente ele teria oportunidades. A torcida estava do lado dele, mesmo ele não merecendo por tudo que aconteceu do ano passado. Igual esse exemplo da torcida ter gritado para ele poder entrar no jogo. E até nesses momentos, né? Assim, não estou falando, viajou lá pro Chile, jogou de má vontade lá no Chile, não queria estar lá no Chile jogando com o time reserva, não sei o quê. Dentro do próprio Mineirão, num jogo contexto importante do Bahia, a torcida grita, você entra e assim, parece que é indiferente também, porque tá entrando no segundo tempo, sabe? Então, não, dentro de campo o comportamento não refletia os motivos por ele achar que deveria ser titular. Não desde que ele saiu, né? Teve aquele jogo contra o União lá na Argentina também, que ele entrou, teve um lance na hora que ele pegou na bola quando ele entrou no segundo tempo e depois sumiu os outros 20 minutos, né? Nem conseguiu segurar a bola no ataque, conseguiu. Então, é realmente muito decepcionante, principalmente quando tem um exemplo do lado do Gabigol, um cara que é até mais vitorioso que o Dudu, dependendo do contexto, um cara que vem com mais status ainda, então não jogou mais no último ano, né? Teve protagonismo na última final do Flamengo, por exemplo. O Dudu não teve esse protagonismo no Palmeiras no último ano. Então, talvez deveria doer até mais no Gabigol, mas talvez o Gabigol tá mostrando aí porque que ele é mais profissional do que o Dudu transparece.
Eu ia falar isso, Bernardo. A comparação do Samuca é muito importante com o Lucas, mas eu acho que o Lucas nunca teve assim a projeção, né? Principalmente recentemente, né? Se você pegar o Lucas de alguns anos para cá, né? O Lucas não chegou nem perto do status que o Gabriel chegou. Então, o Gabriel talvez seja o jogador que veio com mais status, né? Que em tese seria o centroavante do Cruzeiro, né? O Gabriel chegou para isso, foi apresentado com 40 mil pessoas, tudo e tal. Então, o cara que está no status que o Gabriel chegou no Cruzeiro, né? E está ali fazendo o que tem que ser feito, que é ficar, né? Permanecer à espera da oportunidade e apresentar, né, uma coisa melhor e voltar à titularidade. Então, acho que o próprio exemplo do Gabriel, que é um cara que tem muito mais status do que o próprio Dudu, e muito mais status que qualquer outro no Cruzeiro, mostra muito bem o que o cara deveria ter feito, né? Acho que isso aí está muito claro e que fique registrado que mesmo não sendo favorável à vinda do Dudu pelos motivos que eu citei, como o Caio também, como o Bernardo também, muitos de nós, inclusive eu, e vou fazer aqui o meu meia-culpa, eu comprei a conversa do Dudu, que queria construir uma história, que ia pagar aquilo tudo, ia fazer diferença, e torcemos pelo Dudu, né? Ninguém ficou com mágoa do que tinha acontecido e nem querendo ter razão, não. Então é aquela história que a gente tem razão e não queria ter. E em tese, em comparação, quando a gente fala de Dudu e Gabigol, o Dudu era para ter uma postura bem melhor do que o Gabigol, né? Não só por conta da idade, mas porque ele já tinha uma relação com o Cruzeiro. Exato. O próprio histórico também do camarada, né? A personalidade. Pois é, e ele consegue reagir da pior maneira possível. Teve uma fala recente do Hansi Flick, técnico do Barcelona, depois de um jogo Barcelona e Celta de Vigo, quando o Ferran Torres sai e além do Ferran Torres ter saído insatisfeito, o Ansu Fati, que não entrou no jogo, acabou chutando garrafa d'água e tudo mais. E aí o Hansi Flick falou uma coisa muito interessante: eu entendo a insatisfação, eu não entendo a reação. Então, a insatisfação ela tem que existir. O Gabigol tem que ficar realmente insatisfeito por estar no banco de reservas. Isso pode ser positivo para o Cruzeiro, né? Porque aí o cara tem que se sentir instigado a mostrar que pode estar ali entre os 11 a jogar. Agora, fazer o que o Dudu fez, aí já mostram muito da mentalidade dele hoje, até da própria índole, né? De achar que pode passar por cima de qualquer questão. E até voltando num ponto que o Bernardo tinha colocado, só para fechar, quando a gente estava discutindo de como o Wanderson pode ter visto isso. A gente teve um caso no meio do ano passado do Marlon, né? Quando ele vai aos microfones, acaba expondo o Seabra de alguma forma e retoma a titularidade. Claramente, depois aquilo cair que não é mais o mesmo. E tem sim muito do aspecto mental, porque aquilo mina a confiança do concorrente. E aí a gente vê o Dudu, um cara muito mais tarimbado, muito mais experiente, fazendo mais ou menos a mesma coisa que o Marlon fez. Ainda bem que hoje, no Cruzeiro, pela presença do Leonardo Jardim, que é a grande diferença do que ocorreu no caso do Marlon, tem alguém para aparar bem as arestas e tratar esse tipo de jogador, esse tipo de conduta como tem que ser tratado.